Você já se sentiu invisível dentro da própria casa, como se suas emoções fossem ignoradas e sua voz calada? A palavra de Deus nos traz uma verdade poderosa em Colossenses 3:19. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com dureza. Essa ordem não é opcional, nem simbólica. É um reflexo do caráter de Deus para o casamento. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Essa pode ser a palavra que transforma não só sua vida, mas a de alguém que você ama. Quando o amor é trocado por egoísmo, controle ou manipulação, os danos podem ser profundos. Hoje vamos refletir sobre o comportamento de um marido narcisista e os efeitos devastadores que isso provoca na alma da esposa. A Bíblia confronta esse tipo de conduta e reafirma o valor inegociável que Deus atribui a cada mulher. Vamos expor os padrões camuflados do abuso emocional, travestido de liderança. Você está preparada para ouvir o que Deus tem a dizer sobre sua cura? À vista de todos, ele parece um homem exemplar, carismático, gentil, espiritual. Mas dentro de casa, o tom muda. Suas palavras viram ordens, os olhares são acusadores, o afeto vira prisão. O que parecia uma relação promissora se transforma em uma cela invisível, onde a mulher perde a voz, o valor, muitas vezes, até sua intimidade com Deus. O narcisismo no casamento nem sempre grita ou machuca com as mãos. Às vezes, ele se esconde sob a máscara da proteção ou da liderança espiritual. Mas o verdadeiro motivo é o controle, a dominação, o apagamento da identidade da esposa. A Bíblia, porém, apresenta um modelo de amor que se sacrifica, que eleva, que cuida. Em Efésios 5:25, lemos: Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso não é sobre mandar, mas sobre se doar. O marido narcisista distorce esse padrão. Assume a liderança como um trono, onde governa com exigências, críticas e manipulações. No início, o controle se disfarça de cuidado. Com o tempo, a mulher percebe que não é amor, é posse. Ele não a enxerga como parceira, mas como espelho do próprio ego. Se ela não o aplaude, vem o castigo, silêncio, frieza, desdém. Esse tipo de abuso é mais comum do que parece. Muitas mulheres vivem nesse ciclo, sem perceber, porque ele nunca levanta a mão, é bem visto em público e provê o necessário. Mas o coração de uma mulher ferida sente o esvaziamento diário, mesmo sem saber explicar. Gênesis 2:18 afirma: Farei uma auxiliadora que lhe seja idoneia. No hebraico, a palavra kenedo mostra que essa ajuda é equivalente. Alguém ao lado, não abaixo. Quando o marido anula sua esposa, ele quebra o plano original de Deus. E mesmo sem violência física, sua frieza machuca mais do que um tapa, porque fere a essência, o valor, a identidade. Mulheres compartilham histórias de sonhos destruídos, de casamentos que pareciam espirituais, mas esconderam manipulação, culpa e abuso emocional. Algumas foram silenciadas com versículos mal usados, como se submissão significasse anulação. Mas Colossenses 3:19 reforça: o amor não é áspero. Deus não apoia a tirania. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo com um amém, ou compartilha o que está no seu coração. Vamos formar uma corrente de cura e libertação. E não esquece de deixar seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Uma mulher me escreveu: seu marido controlava suas conversas, roupas, decisões. Ela achava que era ciúme, mas descobriu que era dominação. Perdeu sua alegria, sua voz, sua identidade. Até que leu Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. E ali entendeu que Deus não a chamou para viver em cativeiro emocional, mas para ser edificada. O narcisista nunca reconhece erros. Sempre é culpa dela. E quando ela tenta se proteger, ele se faz de vítima. Esse ciclo destrói a autoestima e a fé. Mas o Salmo 34:18 diz que Deus está perto do coração quebrado. Ele vê, ouve e age. Reconhecer esse tipo de relacionamento já é o primeiro passo para a libertação. Deus não quer uma esposa apagada, submissa ao medo,
mas uma mulher cheia de vida e do Espírito. Muitas aprenderam a se calar, a orar mais, a suportar. Mas Jesus nunca aprovou o abuso. Ele sempre esteve ao lado das oprimidas. E ele continua hoje. Talvez você se reconheça nessas palavras. Talvez sinta que perdeu a esperança. Mas Deus não te esqueceu. Cada lágrima, cada tentativa, cada oração foi ouvida. E mesmo que tudo diga para aguentar, Deus diz: levante-se, filha. Você foi feita para viver debaixo da minha graça, não sob domínio de ninguém. O verdadeiro amor não controla. Ele liberta. Se seu casamento te sufoca, te faz sentir menos, te afasta de Deus, isso não é amor. Peça ajuda. Busque direção na palavra. Lembre-se, em Cristo não há condenação. Romanos 8:1. Você não está presa a uma vida de dor. Deus pode libertar, restaurar e abrir um novo caminho. Mas você precisa dar o passo. Você é filha do Altíssimo. Foi comprada por um alto preço. Sua vida tem valor eterno. Essa é apenas a primeira luz de uma nova jornada. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30:5. E Deus já começou a trazer a aurora. O narcisista precisa ser admirado. Ele vive para alimentar sua reputação, para manter uma imagem imaculada diante de todos. Valoriza mais a aparência de bondade do que a prática genuína dela. Em público, é simpático, gentil, prestativo. Na igreja, parece piedoso. No ambiente profissional, demonstra competência e equilíbrio. Mas dentro de casa, revela sua verdadeira face. Um homem que fere com gestos frios, que nega apoio afetivo, que exige reconhecimento ininterrupto enquanto esvazia, dia após dia, a alma da esposa. Essa duplicidade é uma das armas mais cruéis, porque ela silencia a mulher, não apenas pelo medo, mas também pela solidão. Ela tenta pedir ajuda, mas ninguém acredita. As pessoas olham para ele e veem um exemplo. E quando ela tenta falar, é recebida com desconfiança. O mundo à sua volta elogia o homem que a destrói no íntimo. E isso é devastador. O abuso emocional se torna ainda mais insidioso quando está mascarado por um comportamento socialmente admirado. A esposa olha ao redor e percebe que todos aplaudem o homem que a diminui. Sentem-se inspirados por sua suposta espiritualidade, por suas palavras bem colocadas, por sua postura controlada. E ela, cada vez mais, se sente isolada, como se o problema estivesse nela. Como se sua dor fosse um exagero, uma fragilidade, uma falha em ser uma mulher melhor. Mas Deus vê. Ele enxerga aquilo que os olhos humanos ignoram. Em Hebreus 4:13 está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O Senhor conhece o íntimo. Ele conhece os pensamentos, as intenções e também as feridas caladas. O que é escondido dos homens é plenamente revelado diante dele. E é essa verdade que precisa ser lembrada. Deus não se impressiona com aparências. Ele não se deixa enganar por discursos ensaiados nem por posturas religiosas que não refletem o coração. O que ele valoriza é a integridade, é o amor genuíno, é o cuidado sacrificial, aquele que espelha Cristo, que se doa, que serve, que protege. O lar deve ser o lugar onde a mulher se sente segura, onde sua voz tem valor, onde seu coração pode descansar. Quando um marido transforma o casamento em um campo de manipulação emocional, está negando o propósito para o qual foi chamado. Em vez de ser um reflexo do amor de Cristo pela igreja, ele se torna reflexo do orgulho que destrói, da frieza que mata aos poucos. O que a esposa precisa não é de um líder que manda, mas de um homem que serve. Não de alguém que impõe, mas de alguém que caminha ao lado, que ouve sem julgar, que corrige com brandura, que ama com verdade. Efésios 5:25 nos lembra: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Não há espaço nesse amor para manipulação. Não há brecha para o desprezo. Esse amor se entrega, se sacrifica, se curva para levantar. E quando esse padrão é ignorado,
o casamento deixa de cumprir seu chamado divino. Torna-se uma prisão emocional, uma fonte constante de dor. E o céu não se cala diante disso, porque cada lágrima silenciosa, cada noite em que a esposa dorme ferida por dentro, cada oração sufocada pelo medo, tudo isso é ouvido por Deus. E ele se levanta em defesa dos quebrantados. Ela se apaga devagar, sem fazer alarde. Vai sumindo de si mesma como uma chama que se esgota por falta de oxigênio. Não há estardalhaço, apenas silêncios cada vez mais longos, expressões contidas, sorrisos obrigatórios. O brilho do olhar dá lugar a um vazio que ninguém percebe. Ela começa a duvidar da própria sensibilidade, a reprimir suas emoções, a engolir palavras que um dia fluíam com liberdade. Torna-se uma sombra do que já foi, moldada pelas exigências de um homem que não deseja uma companheira, mas uma extensão de sua vontade. Essa desconstrução não acontece com violência visível, mas com sutilezas cortantes. Comentários travestidos de conselhos, críticas disfarçadas de preocupação, ordens escondidas sob a aparência de zelo. O narcisista não precisa levantar a voz. Basta-lhe plantar incertezas, desvalorizar intenções, corrigir sentimentos. Aos poucos, ela para de confiar em sua própria leitura da realidade e passa a depender dele para definir o que é certo ou errado, aceitável ou não. Seu mundo emocional vai sendo domesticado até que tudo o que ela sente precise antes passar por um filtro que não é seu. A palavra de Deus, porém, afirma que cada pessoa foi criada com uma essência única. Jeremias 29:11 declara: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando um homem, por vaidade e controle, tenta apagar a individualidade da esposa, ele se coloca como obstáculo entre ela e o propósito que Deus sonhou para sua vida. E isso é grave. Não é apenas um problema conjugal, é uma afronta ao Criador. Deus não forma pessoas para que sejam dominadas, mas para que floresçam no ambiente do amor, da dignidade e do respeito mútuo. Quando uma mulher se vê obrigada a negar sua essência para manter a paz no lar, o que há ali não é paz, é submissão forçada, travestida de harmonia. E esse tipo de convivência fere o coração de Deus, pois vai contra a essência do Evangelho, que é liberdade, reconciliação e verdade. O que muitas vezes sustenta essa fachada é o uso distorcido da espiritualidade. O esposo se apresenta como homem temente, servo dedicado, conhecedor das Escrituras. Mas seu zelo é seletivo, aplica a Bíblia como ferramenta de controle, não como fonte de vida. Fala de autoridade, mas esquece do mandamento de amar como Cristo amou a igreja. Exige submissão, mas recusa o sacrifício que o verdadeiro amor impõe. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:2: E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse amor, nada seria. O amor é o selo da fé genuína. Onde ele não está, todo o resto perde sentido. Não é a eloquência no púlpito que revela a espiritualidade de um homem, mas sua disposição de servir em casa, de ouvir, de respeitar, de valorizar sua esposa como co-herdeira da graça. A mulher que vive nesse cativeiro emocional precisa saber: Deus vê. Ele enxerga o que ninguém mais percebe. Ele ouve o clamor silencioso, acolhe as lágrimas escondidas, valoriza cada gesto de resistência que nasce em meio à dor. Sua justiça não falha. Ele não se impressiona com cargos, nem com discursos. O que ele sonda é o coração. E quando encontra sofrimento não reconhecido, ele se levanta como defensor. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. A mulher que sente que perdeu a si mesma pode saber que não está sozinha. Sua identidade não se perdeu para Deus. Ainda que tenha sido apagada aos olhos humanos, ela continua intacta aos olhos do Criador. E ele é especialista em restaurar aquilo que o pecado tentou destruir. O sistema emocional de uma mulher sob constante opressão se molda ao ambiente, a ponto de já não conseguir diferenciar o que de fato almeja daquilo que foi condicionada a desejar apenas para evitar confrontos. Essa forma de subjugação não tem respaldo bíblico, tampouco espiritual.
é cativeiro. E o reino de Deus jamais sustenta correntes que prendem a mente, o coração ou a alma. Em 2 Coríntios 3:17 lemos: Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E a liberdade não coexiste com o pavor de ser quem se é. A liberdade não próspera em um ambiente onde cada passo é repreendido, onde toda ideia é colocada em xeque, onde sentimentos são invalidados. A liberdade em Cristo não nos enfraquece. Ela edifica, fortalece nossa identidade e nos conduz ao autoconhecimento em comunhão com o Pai. Porém, quando o relacionamento conjugal é regido por um espírito narcisista, o efeito é o oposto. Há uma ruptura profunda entre quem a mulher foi criada para ser e o papel forçado que aprendeu a desempenhar. Muito se fala sobre o lugar da esposa dentro do casamento, mas pouco se ensina sobre a diferença entre submissão e anulação. A submissão, segundo as Escrituras, é fruto do amor, não de coerção. É uma entrega consciente, não uma obediência imposta emocionalmente. Em parte alguma da palavra de Deus é legitimado o domínio abusivo de um marido que exige submissão como forma de exercer poder. Em Efésios 5:28-29, Paulo declara: Assim devem os maridos amar suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a nutre e cuida. O foco está em cuidar e nutrir, não em controlar ou remodelar a mulher à sua própria imagem. Quando uma esposa tem sua essência arrancada, o reflexo é espiritual. Ela passa a sentir dificuldade para orar livremente, para discernir a voz de Deus. Sua percepção enfraquece não por causa do pecado, mas porque foi empurrada a um ambiente em que duvidar de si é o padrão. Essa insegurança contamina até seu relacionamento com o Senhor. Por quê? Se ela não confia mais no que percebe, como reconhecerá quando Deus falar? Se sempre que se expressa é repreendida, como distinguir a voz do espírito do ruído da imposição emocional? O abuso narcisista não destrói apenas a autoestima, ele abala a fé. Quando uma mulher deixa de acreditar na voz que Deus lhe deu, passa a depender da aprovação externa. E nas mãos de um homem manipulador, essa dependência a desvia do caminho que o Senhor preparou para ela. Davi escreveu nos Salmos: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 1:9, 13 e 14. O ser humano é uma criação extraordinária, não um projeto a ser corrigido conforme os caprichos de outro. Quando uma mulher é constantemente reprovada por como pensa, sente ou fala, quando tudo precisa passar pelo filtro do marido para ser aceito, ela deixa de ser livre. E onde não há liberdade, não há desenvolvimento. Onde não há crescimento, não existe plenitude. E sem plenitude, não há vida em sua forma verdadeira. Desde o Éden, o inimigo opera com a mesma estratégia. Ele não veio com violência, mas com dúvida. Foi assim mesmo que Deus disse. Gênesis 3:1. A dúvida sempre foi sua arma. Questionar a identidade, distorcer a verdade, colocar em xeque o valor que Deus atribuiu. O narcisismo dentro do casamento segue essa lógica. Ele não grita, insinua, não proíbe, desautoriza, não nega diretamente, deslegitima. O resultado é uma mulher que já não sabe se seus sentimentos são válidos, se seus pensamentos têm fundamento, se seus anseios são legítimos. Essa confusão constante é o ambiente ideal para a manipulação espiritual. Mas Deus não está ausente. Ele não se cala enquanto uma filha sua vai sendo apagada sob o peso da dominação. Sua voz continua ecoando, mesmo em meio à neblina do medo, lembrando-a de quem ela é, porque foi criada, e qual é seu real valor. Isaías 62:4 declara: Nunca mais te chamarão desamparada, e a tua terra não será mais chamada desolada, mas tu serás chamada, meu prazer está nela, e a tua terra casada, porque o Senhor tem prazer em ti. O Senhor não chama suas filhas pelos rótulos que o abuso impôs. Ele as chama pelo nome da restauração, do afeto, da escolha divina. Recuperar a identidade não acontece da noite para o dia, mas é possível. Esse processo começa quando as mentiras que foram absorvidas por anos começam a ser recusadas.
Mentiras que diziam que ela não era capaz, que não sabia, que não podia. Enganos disfarçados de verdade por terem sido ditos por vozes próximas, mas que jamais expressaram o coração de Deus. A mulher que viveu sob o controle de um esposo narcisista precisa reaprender a escutar a voz de seu Criador. Essa voz que a chama com gentileza, que afirma com firmeza, que desperta o que parecia morto. E à medida que essa voz penetra em sua alma, a dignidade começa a florescer. O marido que utiliza as escrituras para dominar sua esposa, mas se recusa a crucificar o próprio ego, está reproduzindo o mesmo espírito de controle que Deus condena. Um dos maiores riscos dessa espiritualidade distorcida é que ela se blinda contra qualquer correção. O homem narcisista que se apoia na fé não aceita ser confrontado. Sua interpretação é a única admissível. Sua concepção de casamento é inquestionável. E como se reveste de uma capa religiosa, qualquer tentativa de exortá-lo é tratada como se fosse rebeldia contra o próprio Deus. Ele se coloca em um pedestal inalcançável, fora do alcance de qualquer confronto sincero ou transformação verdadeira. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo vive em constante moldagem. Em Provérbios 12:1 está escrito: quem ama a disciplina ama o saber, mas o que rejeita a repreensão é tolo. Não há crescimento sem quebrantamento. Não existe liderança piedosa sem disposição para ser corrigido pela palavra. A mulher que vive debaixo desse tipo de opressão passa a desenvolver uma fé sufocada, não reverente. Ela teme falhar, não por sensibilidade espiritual, mas por receio do juízo do marido. Ora não para se achegar a Deus, mas para evitar atritos. Estuda as Escrituras não por sede de conhecer, mas para não ser acusada de ignorância. A fé, então, deixa de ser comunhão para se tornar uma armadura de defesa. Não é mais fonte de prazer, e sim um mecanismo de sobrevivência. E quando a espiritualidade é capturada por mãos humanas e usada como ferramenta de dominação, a alma perde o brilho. Porque Deus não habita onde a manipulação camuflada de santidade. Ele se manifesta onde há sinceridade, onde a verdade é bem-vinda, onde há corações prontos para serem guiados. Em 2 Timóteo 3:5, Paulo alerta sobre os que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Essa religiosidade não transforma, apenas faz barulho como metal oco. E quando usada para sustentar o abuso, torna-se um tipo de blasfêmia prática, porque instrumentaliza o sagrado para perpetuar a dor. A Bíblia não foi dada para justificar o ego humano, mas para revelar o caráter santo e compassivo de Deus. E esse caráter nunca valida que um marido humilhe sua esposa em nome da autoridade espiritual. Deus nunca abençoa a voz que se diz profética, mas age com tirania. Jamais legitima um ambiente onde um é engrandecido à custa da anulação do outro. As Escrituras estão repletas de princípios que protegem a esposa do abuso, ainda que muitos os negligenciem. O respeito mútuo, a edificação contínua, o serviço com amor, o perdão que não manipula, todos são frutos de uma fé verdadeira. Quando esses frutos estão ausentes, o que existe não é liderança espiritual, mas controle disfarçado de piedade. E como disse Jesus em Mateus 7:16, pelos seus frutos os conhecereis, não pelas palavras bonitas, nem pelos versículos citados de cor, tampouco pela fama dentro da igreja. O fruto é o teste. Se os frutos de um casamento são medo, dor, silêncio e insegurança, então essa árvore não é saudável, por mais santo que pareça o exterior. Deus não deu autoridade ao homem para que dominasse sua esposa, mas para que a protegesse, a abençoasse, a impulsionasse com amor. Quando o marido exige obediência, mas não vive o evangelho que prega, ele está tomando o nome de Deus em vão. E isso tem peso, porque o Senhor não fica em silêncio quando sua palavra é usada para ferir em vez de curar. Deus se move, ele corrige, ele intervém, ele endireita aquilo que foi distorcido, porque sua verdade não se adapta ao capricho de ninguém. A verdade é firme, pura, inabalável. O homem que realmente teme ao Senhor é o primeiro a se curvar diante dele. E essa entrega se manifesta no modo como ama. Não existem justificativas bíblicas para o abuso. Só há um caminho legítimo: arrependimento, rendição e o amor sacrificial que Cristo ensinou.
Até que esse caminho seja trilhado, qualquer tentativa de liderança espiritual será uma farsa. E a dor da esposa continuará clamando ao Deus que ouve, que vê, que responde. Deus não ignora a dor que se oculta entre paredes silenciosas. Ele não despreza as lágrimas escondidas, nem os pensamentos aflitos que gritam por justiça enquanto o mundo celebra o agressor. A voz da mulher ferida não se perde no vento. Ela sobe como incenso até o trono de Deus e move o coração do Pai. Em toda a Escritura, ele se revela como defensor do oprimido, sustento do abatido e juiz do soberbo. Sua justiça não é parcial, nem se atrasa quando o clamor é íntegro. Isaías 1:17 nos ensina: aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Esse é o caráter de Deus. Ele não compactua com o abuso escondido sob capas de religiosidade. Ele não abençoa o silêncio cúmplice. Quando um homem constrói sua imagem sobre os escombros da autoestima da esposa, ele ultrapassa uma linha que Deus jamais ignora. O coração de uma mulher que ama, serve, resiste, mas já não suporta mais. É um altar onde o próprio Deus desce com fogo. Sua resposta nem sempre vem na hora esperada, mas ela vem, certa, justa, poderosa. A Bíblia está repleta de episódios em que o Senhor se levanta em defesa do inocente. Em Êxodo 3:7, Deus declara a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido seu clamor, conheço suas dores. Ver, ouvir, conhecer. É assim que Deus age diante da dor de suas filhas. Ele não ignora, não banaliza, não posterga sem propósito. A restauração começa quando a mulher para de dar desculpas para o que é injustificável. Quando ela percebe que seu sofrimento não glorifica a Deus, algo se rompe, e sua voz, mesmo que trêmula, começa a ganhar autoridade espiritual. Não porque reencontrou sozinha a força, mas porque o Espírito Santo começa a sussurrar a verdade. Quem ela é, quem a formou, para que foi chamada. Em Joel 2:25, ele promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, nenhuma dor está além do alcance de Deus. Nem os anos, nem o valor, nem o chamado estão perdidos quando colocados em suas mãos. Deus não chamou nenhuma mulher para carregar grilhões em nome da fidelidade. Ele a convida a caminhar na verdade, a viver na luz, a se revestir de honra. Provérbios 31:25 diz: força e dignidade são os seus vestidos, e ela sorri para o futuro. Esse sorriso não é superficial. É o reflexo de uma liberdade conquistada no secreto, de uma confiança restaurada pela graça. A história não termina no vale. Termina quando Deus se ergue, quando o que estava oculto é revelado, quando o que foi torcido é endireitado. E quando ele entra em cena, nenhuma treva resiste. Onde está o Senhor? A justiça, a consolo, a restauração. A ferida mais profunda nem sempre é causada por ações explícitas, mas pela ausência de reconhecimento, pelo silêncio de quem deveria ter falado. O abuso se perpetua quando a cultura confunde autoridade com dominação, liderança com controle. Mas Deus não se confunde. Ele enxerga além das aparências. Ele pesa o coração, sonda as intenções e revela o que está escondido. O verdadeiro julgamento começa diante dele, onde não há máscaras, nem títulos que possam esconder o que é real. Uma mulher que teve sua identidade arrancada em nome do amor precisa mais do que consolo, precisa de revelação. Porque cura duradoura só é possível quando a verdade é trazida à luz. O Espírito Santo não apenas conforta, ele também expõe. Não apenas sara, ele também esclarece. E quando essa mulher começa a enxergar o que antes tolerava, nasce algo mais profundo que libertação: o despertar. Esse despertar não é vingança, nem revolta disfarçada de justiça. É luz invadindo lugares que antes eram sombreados pela confusão. É a redescoberta da identidade, sem necessidade de aprovação externa. É o recomeço de um caminho com propósito, mesmo que isso signifique romper alianças que Deus nunca reconheceu. Porque quando Ele revela, Ele também reconstrói. E nesse novo tempo, não há espaço para culpa, apenas para a convicção de que chegou o tempo de viver livre.
Livre não só do controle de um homem, mas de tudo o que um dia distorceu a voz de Deus dentro de si. Porque essa voz ainda ecoa, clara e poderosa. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 60, 1. Se essa palavra te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Curte, comenta e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam e libertam. Juntos, vamos espalhar a luz da verdade. Deus te abençoe.